Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos na terceira aula do curso A Volta de Jesus. E nesta aula, iremos estudar a ressurreição de Jesus. É muito importante compreender bem a ressurreição de Jesus. Por que devemos crer na ressurreição? Em 1 Coríntios 15, vai dizer assim: Jesus ressuscitou e foi testemunhado por muitos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 9, vai dizer assim: havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Lucas 24, começando do versículo 13, vai dizer assim: neste mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. 1 Coríntios 15, versículos 5, 6 e 7 diz assim: apareceu a Cefas, ou seja, Pedro, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, das quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Atos, capítulo 9, versículo 4 e 5 diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Devemos crer na ressurreição, porque se não há ressurreição, somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Paulo nos diz que se nos apegarmos firmemente à palavra que nos foi pregada, seremos salvos. Se não houver ressurreição, toda a pregação é vazia. Ou seja, não faz sentido pregar o evangelho, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós estaremos ou estamos perdendo tempo. A ressurreição é a esperança dos seguidores de Jesus Cristo, pois aguardamos este grande dia. E se não houver ressurreição, não há esperança. Mas o fato é que Cristo ressuscitou dentre os mortos e vive. Ele foi o primeiro para mostrar que a ressurreição é algo que podemos ter certeza e aguardar com grande expectativa. Como será a ressurreição? A morte entrou no mundo pela desobediência de Adão e a salvação pela obediência de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou e virá buscar os que nele dormiram. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos serão arrebatados com eles nas nuvens para sempre. Após a ressurreição, teremos um novo corpo. E talvez até você tenha se perguntado: como ressuscitam os mortos? Vamos ver como ela é ilustrada na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 15, 35 ao 38, diz que a vida vem depois da morte. A vida vem depois da morte. Ou seja, a vida verdadeira, a vida eterna, vem depois da morte. Há também diferença entre o corpo físico e o corpo espiritual. Não teremos mais esta imagem, mas a imagem do homem celestial.
Em Coríntios 15, novamente, vai dizer: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Este novo corpo será imortal e incorruptível, será vitorioso sobre a morte e passaremos a vida eterna com Jesus. A ressurreição é uma promessa que Jesus nos fez e não devemos ter dúvidas que ele irá cumprir. E que antes trará consolo nesta vida atual. Consolo no sentido de que viveremos para sempre com o Senhor Jesus. Que sejamos sempre dedicados a obras do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não será em vão. Vamos ver agora alguns mitos e realidades sobre a volta de Jesus. Lembrando, mito e realidade. E para entendermos este mito ou mal entendido, nós precisaremos entender o que motivou Jesus a falar. Precisamos começar nos capítulos dos ais, ou seja, o capítulo 23. Mateus capítulo 23, do versículo 35 ao 36. Jesus termina dizendo no versículo 36 que aqueles que estavam vivos eram a presente geração, que sobre eles cairia o julgamento. Lembre-se, no versículo 36, eram a presente geração e sobre eles cairia o julgamento. Vamos repetir isso várias vezes. Mateus 23, do 37 ao 39, vai dizer assim: logo aqueles que estavam vivos eram a presente geração, e que sobre eles cairia o julgamento. Logo após isso, Jesus lamenta o que irá acontecer com Jerusalém. Jesus disse que não ficará pedras sobre pedras. Mateus 24, do 1 ao 2, diz assim: Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É importante salientar que nos versículos 34, Jesus fala o que ocorreria naquela geração e que após o versículo 34 ocorreria mais tarde. Então, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. E depois disso, no versículo 36 diz assim: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Veja que no versículo 3, os discípulos fazem duas perguntas a Jesus. Quando acontecerão essas coisas? Está lá em Mateus 24, versículo 1 e 2. Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus tem duas prioridades neste discurso. Primeira, providenciar os discípulos com informações importantes para a segurança deles durante a destruição de Jerusalém. Segundo, ensinar os discípulos a sempre estarem preparados para a sua volta. Novamente, ensinar os discípulos a sempre estarem preparados para a sua volta. Temos aqui a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Vamos para os sinais preliminares. Então Jesus começa a descrever os sinais que aconteceriam antes da destruição do templo. Jesus dá um aviso: vede que ninguém vos engane. Mateus 24, do 4 ao 14. Jesus diz assim: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino.
haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus não queria que seus discípulos vivessem em constantes preocupações. Não queria que todas as vezes que ouvissem de guerra, fome ou terremoto, pensassem que havia chegado o fim. Nos versículos 5 e 6, o fim que Jesus fala não quer dizer o fim do mundo, mas sim o fim de Jerusalém e do templo. Lembre-se, tudo isso aconteceria dentro daquela geração. Jesus está dizendo que guerras e rumores de guerra aconteceriam e não significava que o fim estava próximo. Nos versículos 7 e 8, Jesus continua alertando que quando tudo isso ocorresse, não seria o fim, mas ainda não é o fim. Cristãos falsos, guerras, desordens na natureza, problemas dentro e fora da igreja não seriam os sinais. Nos versículos de 9 a 14, acontece a mesma coisa. Tudo isso aconteceria antes da destruição de Jerusalém. Lembre-se, tudo isso aconteceria dentro daquela geração. Novamente frisando, dentro daquela geração. Versículo 13. A perseverança individual é a única esperança. Colossenses 1:23, Mateus 24:14. Paulo diz que o evangelho foi pregado a todos que estão debaixo do céu. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Todos esses sinais aconteceriam antes da queda de Jerusalém. Jesus não queria que seus discípulos se enganassem. Estes não seriam sinais que identificariam o início da queda de Jerusalém. Vamos ver agora o sinal verdadeiro. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, vocês virem situados no lugar santo o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Lucas vai esclarecer mais. Lucas 21, versículo 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiado de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Diz assim: Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição, que está determinada, seja derramada sobre ele. Daniel 11:31. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com os sacrifícios diários, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 12, versículo 11. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias, ou seja, 3 anos e meio.
Este versículo se refere a Daniel 9:27, onde o assolador viria sobre a asa da abominação para destruir a cidade e o santuário. Em Daniel 11:31 e 12, versículo 11, existe uma profecia feita por Daniel em 550 a.C. e que foi cumprida em 168 a.C., quando Antíoco Epifânio IV, o rei grego, sacrificou um porco ao deus pagão dentro do templo dos judeus. Isso está registrado no livro de 1 Macabeus, capítulo 1, do versículo 41 ao 55. O livro de Macabeus, ele não é um livro inspirado, mas é um livro histórico em que foram registrados as coisas que ocorreram. Então diz assim o livro de Macabeus: Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a esta ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes de outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, profanar os santuários e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi neste teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada uma por sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal ao país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. 1 Macabeus, capítulo 1, do versículo 41 ao versículo 55. O sinal verdadeiro. Quando vissem o sacrilégio terrível, a queda de Jerusalém estaria bem próximo. Em Lucas 21:20, numa passagem paralela, Jesus explica este abominável da desolação, ou sacrilégio terrível, como sendo Jerusalém sitiada por exércitos. No ano 70 depois de Cristo, o exército romano invadiu Jerusalém. O sinal verdadeiro. Lucas 21:20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Mateus 16, versículo 18. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Versículo 17. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno
e nem no sábado. No ano 70 depois de Cristo, o exército romano invadiu Jerusalém. Depois de sitiar a cidade por 134 dias, os romanos destruíram a cidade e queimaram o templo. Colocaram os seus deuses nas portas do templo e ofereceram sacrifícios a eles. A profecia de Daniel e de Jesus se cumpriu então neste dia. Não ficou pedra sobre pedra. Jesus disse aos seus discípulos que quando vissem um exército sitiando Jerusalém, este seria o verdadeiro sinal da destruição. O que fazer quando vissem o sinal? Ou seja, o exército sitiando Jerusalém. Em Mateus 24, 16 e 18, quando o exército sitiasse a cidade, os judeus deveriam fugir para os montes, sem tempo para buscar ou levar nada. Deveria ser o mais rápido possível. No versículo 19, diz que seria mais difícil fugir com crianças, tanto as que estavam para nascer como as de colo. Versículo 20 diz para orarem para que não fosse no inverno e nem no sábado. No sábado sabemos que eles não podiam fazer nada e os portões permaneceriam fechados. Fez sentido para aqueles cristãos a orientação de que, quando vissem a cidade sitiada, fugissem o mais rápido possível, pois alguns entenderam e conseguiram se salvar. Não teria sentido se Jesus estivesse falando do fim do mundo. Quando Jesus voltar, será que vai fazer diferença você ter crianças, ser um sábado ou inverno? Não faz sentido ser sobre o fim do mundo. Inverno em Israel. Você já imaginou que seria assim, inverno em Israel? Imagina fugindo debaixo de uma nevasca sem poder buscar nada. Vamos ver agora os detalhes da destruição. Jesus diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mateus 24, do versículo 21 ao 28, diz assim: porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então é uma tribulação como nunca houve e nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O imperador Vespasiano mandou o exército liquidar Jerusalém. General Tito cercou a cidade, não deixando ninguém entrar ou sair. Isto significa também suprimentos, alimentos. Em Jerusalém não havia água e nem comida por 134 dias. Dá muito mais que 4 meses. Você na sua casa, você tem comida para mais de 4 meses sem ter que comprar nada? Era a situação em que eles estavam sem água e sem comida. O plano de Tito teria sucesso se ele não fosse chamado para Roma. Qual era o plano de Tito? Ele cercou a cidade e
vamos dizer assim, estava tranquilo, tudo cercado, ninguém podia entrar nem sair, e ele estava esperando todos morrerem. Acontece que ele foi chamado para Roma. Antes de voltar, resolve invadir Jerusalém, destruindo tudo, matando os sobreviventes e destruindo o templo. Como fazia mais de 4 meses, imagina como não estariam todos soldados naquela situação por causa dos judeus. Então, antes de voltar, o que Tito faz? Ele invade Jerusalém, mas ele queria preservar o templo, mas alguém ateou fogo e destruiu tudo. Então, este tempo foi abreviado. Já se passavam mais de 4 meses, iriam passar muito mais, mas Tito foi chamado e por isso ele invadiu a cidade. Leon Morris fez este comentário sobre os versículos 22 e 23. O povo de Deus traz certa misericórdia às pessoas que o cercam, embora os descrentes não usufruam da derradeira salvação, acabam se beneficiando por causa da presença dos escolhidos em suas comunidades. Historiadores da igreja primitiva dizem que nenhum cristão morreu nesta destruição porque eles entenderam e obedeceram às instruções de Jesus. Então, os verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus, estavam atentos ao que Jesus falou e todos eles conseguiram se salvar, segundo Leon Morris. Flávio Joséfo, nascido em 37 d.C., relata a destruição de Jerusalém. 97.000 foram levados para os cativeiros e mais de 1 milhão de pessoas morreram pela fome, sede e doença. Os judeus literalmente roubaram e mataram uns aos outros por causa da fome imposta por Tito durante 134 dias. Neste período, haveria muitas falsas notícias de que Cristo havia retornado. Ele está aqui, no deserto. Não era para os discípulos acreditarem nestas pessoas. Jesus deixou avisado. A segunda vinda dele não aconteceria durante a destruição de Jerusalém. Mesmo se milagres ocorressem, falsas esperanças apresentadas por falsos mestres, tudo deveriam ser rejeitados. A destruição de Jerusalém. Jerusalém seria mesmo destruída. Os judeus achavam que a destruição e a volta de Jesus aconteceriam ao mesmo tempo. Capítulo 24, versículo 15 diz assim: Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 29, 30, 31. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em Mateus 24, do 29 ao 31, Jesus explica eventos que acontecerão imediatamente ou logo em seguida ao que ele acabou de falar. Vale lembrar que ainda estamos antes do versículo 34. Esta linguagem figurada que Jesus usou tem que se referir a algo imediatamente
após a destruição de Jerusalém e não ao fim do mundo. 8 eventos listados em Mateus 24, do 29 ao 31. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Enviará seus anjos que reunirão os escolhidos dos 4 ventos. Em Mateus 24, 34, está escrito: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Isaías, capítulo 13, versículo 10 e 11, diz assim: as estrelas do céu e suas constelações não deixarão brilhar a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Eu visitarei sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Versículo 19 de Isaías 13. A glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, ou seja, Babilônia, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Isaías, capítulo 24, versículo 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram os pactos eternos. Por isso a maldição devora o homem, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus habitantes, e poucos homens restam. Versículo 23. Então a lua se confundirá e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos manifestará a sua glória. Isaías 34, versículo 2. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele determinou a sua destruição, entregou-os à matança. Versículo 4. E todo exército do céu se dissolverá, e o céu se enrolará como um livro, e todo seu exército desvanecerá, cairá, como desvanece a folha da vide e da figueira. Versículo 9. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente. Ezequiel 37, a partir do versículo 7. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol como uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Farei que a multidão do seu povo caia a espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis da nação. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Estes eventos parecem se aplicar à volta de Jesus, mas por causa do versículo 29 do versículo 34, precisamos nos perguntar: como se aplica a queda de Jerusalém? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas vão cair, segundo as Escrituras, expressões usadas pelos profetas, significando a destruição de uma nação, neste caso, Jerusalém. Isaías 13, versículo de 10 a 13.
fala sobre a destruição da Babilônia. Versículo 24, 18 ao 23. A terra será arrasada. Capítulo 34, a destruição de outras nações de Edom. Ezequiel usa estes termos para a destruição do Egito. Simbolismo eram usados para significar eventos importantes como a destruição de uma nação, e foi usado para mostrar o futuro de Jerusalém. Pedro fala em Atos 2, 16, 21, que estava se cumprindo a chegada do reino de Deus. Notem que não é o Filho do Homem que aparecerá, e sim o seu sinal. Mas que sinal é esse? Sem dúvida, a queda de Jerusalém poderia ser este sinal. Todos aqueles que não ouviram as suas palavras sofreram as consequências, morreram, foram levados escravos, viram a destruição do templo, uma grande calamidade. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Vários versículos falam sobre a vinda de Deus ou de Jesus e não querem dizer o fim do mundo. Isaías 19, versículo 1. O Senhor vem para derrotar o Egito. Mateus 24, 30. Jesus veio para derrotar Israel através do exército romano. Jeremias 38, versículo 2 e 3. Deus castiga seu povo pela desobediência. Vale relembrar que não se trata de arrebatamento. Jesus diz que aquela geração não morreria até que aquelas coisas acontecessem. Jesus falou que aqueles, incluindo o sinal da sua vinda, aconteceriam imediatamente após a destruição. Se Jesus voltou depois da destruição de Jerusalém, não temos mais esperança, pois Cristo virá uma segunda vez, e se já veio, não temos esperança. Porém, Hebreus 9, 28 diz que Jesus veio para tirar pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez para trazer salvação aos que o aguardam. Se em Mateus fala sobre a vinda literal de Jesus, então seria a segunda vinda. Como explicar Hebreus 9, 28? Seria uma terceira volta de Jesus? A Bíblia não fala sobre uma terceira vinda. Mateus 24, versículo 31. Com a queda do templo, com o fim da lei de Moisés e a perseguição romana, o evangelho então se espalhou pelos quatro cantos da terra, por meio dos cristãos. O término pode ser também o término da lei de Moisés e o começo da lei de Cristo. Isso significa que anjos nem sempre significam seres sobrenaturais. Anjo significa mensageiro. Eu posso ser um anjo falando das palavras do Senhor. Você também pode ser este anjo que fala do Evangelho de Jesus. Aqueles que ouvirem e aceitarem o Evangelho são os escolhidos. Vamos ver agora a destruição de Jerusalém nesta geração, ou seja, na geração deles. Mateus 24, do 32 ao 35. Através da parábola, Jesus diz que quando vissem todas essas coisas, a queda de Jerusalém e do templo estava próxima. Jesus limita um tempo. Aconteceria naquela geração. Muitos ainda estariam vivos para ver. Esses eventos aconteceram 40 anos depois. Jesus termina falando que suas palavras não irão falhar. E não falharam. Podemos aprender que tudo o que Jesus falou aconteceu e acontecerá. Jesus começa então a responder a segunda pergunta. Versículo 36 ao 44. Mas sugere um contraste entre o que já foi falado. Antes Jesus falava naqueles dias, agora fala daquele dia.
mais uma evidência que Jesus trocou de assunto. Jesus começa descrevendo os tempos de Noé. Fala de alguns sendo tomados e outros deixados. Fala de um servo sendo cobrado. No capítulo 25, conta duas parábolas e uma história sobre todos sendo levados a um grande julgamento. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Versículo 3. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, 14. Porque assim como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Versículo 19. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Versículo 28. Diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Aqui Jesus está se referindo àquela pessoa que recebeu um talento e enterrou. O que você está fazendo com o seu talento? Versículo 29. Porque a todo que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele será reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos que lhe responderá, versículo 45, ao que lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, deixasse de o fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. No capítulo 25 conta duas parábolas e uma história sobre todos sendo levados a um grande julgamento. Vamos ver aqui semelhanças entre os dois julgamentos. Sobre a destruição de Jerusalém e sobre a volta de Jesus. São julgamentos. Ambos estão associados com a vinda de Jesus. A destruição de Jerusalém, no sentido figurado, Jesus veio no sentido figurado, e sobre a volta de Jesus no sentido real. Conclusão. Uma grande lição.
passando ou não por problemas, vendo ou não coisas horríveis acontecendo à sua volta, precisamos nos atentar quando Jesus diz: estejam preparados e nos preparar. E se Jesus diz: estejam preparados, meus amados, para aqueles que esperam, para aqueles que acreditam que antes virá a tribulação, eu creio que você não está preparado, porque a tribulação não aconteceu ainda. Agora, se você crê que a tribulação já aconteceu, como dito em Mateus 24, então esteja preparado, porque o que falta acontecer é a volta de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, versículo 16. Este é o primeiro passo da preparação. Meus amados, esta lição foi um pouco mais comprida que as outras, porque ela é muito importante. Que todos tenham entendimento que a tribulação já aconteceu, restando somente a volta de Cristo. Estamos vivendo já no reino de Deus. Por isso, resta somente a volta de Cristo. Se prepare.